Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Giro da Transparência, podcast que mergulha nos bastidores das organizações premiadas com o troféu Transparência, reconhecendo empresas na nova era de responsabilidades. Por aqui a gente fala sobre segredos, as histórias por trás das empresas que se destacam nessa área da transparência, nessa arte, e também, claro, trazendo as principais informações sobre a bandeira da transparência ao mercado. Eu sou Sandro Badaró, jornalista, e tenho te acompanhado nesse passeio por estratégias, desafios e inovações que tornam essas organizações dignas de tal reconhecimento. Conversando a cada episódio com líderes que trilham o caminho da clareza e da responsabilidade nos negócios, mas também falando sobre, vou falar um parceiro importantíssimo, o trabalho da auditoria para que essas empresas tenham mais uma sustentação, que lá no fim se credenciem e conquistem um troféu Transparência. Então hoje eu recebo aqui o Cláudio Camargo, sócio-líder de Assurance Brasil e auditoria para a Latam da EY. Cláudio, muito obrigado, um prazer te receber por aqui. Prazer é todo meu, Sandro. Cláudio, a gente está falando de uma era de responsabilidade. Além das empresas, dentro do trabalho do auditor, dentro do trabalho de auditoria, a responsabilidade, quando a gente inclui, por exemplo, o ESG, mudou muito a responsabilidade da auditoria de anos para cá? Eu não diria que mudou muito a responsabilidade, Sandro. O que vem acontecendo é que o mercado como um todo vem exigindo mais dos auditores, né? Então, antigamente, o mercado não conhecia muito do papel dos auditores. Com o passar do tempo, o mercado começa a saber um pouco mais qual é a responsabilidade, qual é a atividade dos auditores, e aí, por isso, começa a exigir mais dos auditores. Então, eu diria que a responsabilidade vem crescendo não porque mudou o papel dos auditores, mas vem crescendo porque o mercado como um todo vem percebendo que a figura do auditor, a atividade da auditoria é muito importante para o mercado de capitais como um todo, para o mercado como um todo, e em função disso que a responsabilidade acaba aumentando. Então, a atividade continua a mesma, mas o mercado percebe no auditor uma figura importante para o mercado como um todo e por isso a responsabilidade aumenta mais. Do lado das empresas, todas essas mudanças que a gente vem passando, essas cobranças também, acho que a gente pode falar assim, essa era de responsabilidade traz um desafio a mais para as empresas? Eu diria que sim. O que está por trás da era da responsabilidade é que cada indivíduo é responsável pelos seus atos e cada empresa é responsável pelos seus atos também. Então, as empresas têm que ter uma responsabilidade de divulgar informações corretas, informações transparentes, porque elas têm que saber que o mercado vai estar atentando para essas informações. Portanto, é a responsabilidade dela prover o mercado de informações corretas, porque se ela prover o mercado de informações erradas, o mercado como um todo, a comunidade como um todo, pode acabar tendo ações ou tomando ações que não vão ser as ações melhores possíveis, né? Em determinado momento, a auditoria, vou utilizar a palavra, não exatamente, se limitava não no sentido de só fazia isso, mas era um foco muito mais nos números, e isso mudou muito. Eu queria te ouvir um pouco, o que mudou nesse processo e como a inclusão do ESG, por exemplo, alterou o trabalho de vocês, ou ampliou, se é que a gente pode falar assim. Não, o auditor ele não é responsável só por emitir uma opinião sobre os números da empresa. Os números da empresa eles são divulgados ao mercado como um todo, mas tem informações juntos com o número das empresas. O que são essas informações? São informações nossas explicativas, explicando como é que a performance e o desempenho da empresa como um todo. Então, o auditor tem mais responsabilidade para saber que aquelas divulgações, junto com as informações financeiras, junto com os números das empresas, também estão corretas. E a partir de um determinado momento, as empresas também passaram a divulgar informações de sustentabilidade, de ESG como um todo. E cada vez mais o mercado vem requerendo que as empresas passem a divulgar essas informações de ESG. O que existe ainda no mercado global como um todo é uma falta de regulamentação para divulgações de ESG como um todo. Então, informações contábeis são muito bem regulamentadas. Todo mundo sabe que as empresas têm que seguir um padrão que nós chamamos de IFRS, International Práticas Contábeis Internacionais de Auditoria e de Contabilidade, que as empresas são obrigadas a seguir. Para fins de ESG, ainda existem diferentes padrões que as empresas podem seguir. Isso vem sendo regulamentado agora. Então, por exemplo, no Brasil, a partir de 2024, as empresas já passarão a ser obrigadas a ter um relatório de auditoria, que a gente chama ainda de asseguração limitada, sobre as informações de ESG. E a partir de 2025 será um relatório de asseguração razoável, que é muito mais profundo. Então, além das empresas passarem a ser obrigadas a partir de agora a divulgar informações de ESG, essas informações passarão a ser auditadas por um auditor independente.
assegurando ao mercado que aquelas informações são mais fidedignas, mais corretas e mais transparentes. Eu queria entrar um pouquinho, a gente tem, claro, as empresas que já passam por esse processo, mas a gente tem empresas que chegam em determinado momento, pelo tamanho delas, faturamento, enfim, por uma série de critérios, passam a ter que avaliar. É a hora de eu ter uma auditoria externa. Como avaliar isso? Como um executivo, uma executiva pode avaliar? A partir desse momento, está na hora de ter uma auditoria. Existem determinadas regras e quem é obrigado ou não ter auditoria externa. Via de regra, toda empresa que é pública, toda aquela empresa que tem ações na Bolsa de Valores, negociado na Bolsa de Valores, é obrigada que ela tenha auditoria externa. Toda empresa que é uma instituição financeira, um banco, uma seguradora, uma empresa que tem títulos e valores imobiliários no mercado, também é obrigada a ter auditor independente. E uma coisa que foi criada em 2007 pelo então presidente Lula, hoje novamente no governo, foi a Lei 11.638, que fez com que as empresas passassem a serem auditadas, todas aquelas empresas que foram consideradas de grande porte também passassem a ser auditadas. Vou dar um exemplo. Volkswagen. A Volkswagen, por exemplo, é uma empresa que está no Brasil, mas não é uma empresa de capital aberto. Ninguém compra ações da Volkswagen. GM. Ninguém compra ações da GM no Brasil. A GM não é uma empresa de capital aberto no Brasil, mas é uma empresa que tem mais que 300 milhões de reais de receita no ano e mais que 240 milhões de reais de ativo. Essas empresas, de acordo com essa Lei 11.638, passaram a ser obrigadas a ter auditorias. Isso é o que nós chamamos de que as empresas de grande porte, com base nesses saldos, em base nesses valores, também foram obrigadas a passar a ter auditoria, que fez com que o mercado fosse mais transparente, porque antes você não conseguia comparar as demonstrações financeiras de uma empresa como Volkswagen ou GM, que são empresas de capital fechado no Brasil, com outras empresas iguais no mundo, né? E a partir dessa lei passaram a ser auditadas também. Então, tem um grupo de empresas que são obrigadas a ter auditoria. Além disso, como eu mencionei para você, agora as empresas vão ser obrigadas também a divulgar informações de ESG. Até então não eram obrigadas a serem auditadas. Agora, além de serem obrigadas a divulgar informações, essas informações de ESG também passarão a ser obrigatoriamente serem auditadas por um auditor independente. E eu diria que toda empresa que tem uma auditoria independente tem suas informações financeiras ou de ESG sendo asseguradas por um terceiro, por um auditor que é independente dessa empresa. E isso faz com que o valor dessas informações seja maior. Toda vez que você tem uma informação mais transparente, com valor agregado maior, o valor dessas empresas também é maior. Então, eu diria que as empresas que têm demonstrações financeiras auditadas por um auditor reconhecido no mercado, por um auditor com competência no mercado, faz com que o valor dessas empresas indiretamente também seja maior no mercado. E dentro disso, ser transparente com as informações que vão ser passadas para a auditoria é fundamental, é a base desse processo, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, quanto mais transparentes forem as informações divulgadas pelas empresas, melhor é a avaliação do mercado em relação àquelas empresas. Por isso, um prêmio muito interessante que a ANEFAC anualmente premia as empresas, que eles chamam de Troféu Transparência, é o que nós chamamos do Oscar das demonstrações financeiras no Brasil. Porque essas empresas, quanto mais transparentes elas forem, melhor divulgarem as suas informações contábeis, financeiras, melhor descreverem o desempenho dessas empresas, na teoria, melhor é o valor do mercado dessas empresas. A gente tem as 30 empresas mais transparentes do país, mas olhando para o geral, para o mercado corporativo brasileiro, a gente tem avançado bem na cultura da transparência? Isso é uma tendência mundial e no Brasil como um todo, né? Hoje, cada vez mais se exige mais transparência, não só em relação a demonstrações financeiras, né? Mas exige uma transparência numa relação entre colegas, uma transparência entre relação entre amigos. E não é diferente também no mercado como um todo. Exige-se uma transparência maior da relação entre as empresas com a comunidade como um todo. Quer dizer, para a comunidade fazer o negócio com uma empresa hoje, ela vai exigir que aquela empresa seja transparente, que ela tenha transparência com seus clientes, que ela tenha transparência com suas pessoas, tenha transparência com o mercado como um todo, com seus fornecedores, ou seja, cada vez mais se exige que as empresas sejam transparentes. Empresas que não são transparentes hoje tenderão a sumir no futuro. Para você fazer negócio, ser perene, ter sustentabilidade no seu negócio, você tem que ser transparente. E aí também passa-se por demonstrações financeiras transparentes. Quanto mais transparente você for, melhor você faz negócio. Não adianta você falar que está implementando práticas de responsabilidade ambiental, social, governança, e aí na hora que você passar por esse processo, vai ser descoberto que não está implementando, né? E também não adianta você dizer que faz e descrever se você não faz. Se você faz e descreve e tem um terceiro que audita isso, que assegura que isso é verdade, o teu valor no mercado cresce bastante. Bom, dentro desse processo da auditoria, a tecnologia mudou muito o trabalho de vocês? Demais, Sandro. Imagine que, eu falo sempre que se tem uma coisa que a pandemia trouxe de bom, foi acelerar esse processo de tecnologia. Hoje nós fazemos auditoria nas empresas, em muitas delas, à distância. Então, se não fosse através da tecnologia, você não faria mais auditoria, né? Porque a gente consegue fazer auditoria à distância hoje, não mais tão pessoalmente, e isso foi acelerado em função da pandemia.
As empresas de auditoria já vinham investindo muito em tecnologia, né? Há 10, 20 anos investindo muito em tecnologia, mas a pandemia acelerou esse processo. Eu posso dar alguns exemplos para você. Por exemplo, eu estou na UI, já na Ernst Young, há 32 anos. Quando eu entrei na empresa, nós fazíamos inventário físico de automóveis, né, de carros. Então, por exemplo, na indústria automotiva, ia no pátio da indústria automotiva, 25 mil veículos, demorava 5 dias para fazer inventário físico contando veículo a veículo, né? Com chuva, que você ficava no sol, na chuva, 5 dias contando através da amostragem, porque não conseguia contar todos os veículos, 5 dias. Hoje nós fazemos inventário físico através de drone. Então, você pega um drone, ele voa por cima da planta da empresa, tira uma fotografia do número do chassi do veículo, faz o inventário físico em 5 minutos. E de 100%, com uma acuracidade melhor, com uma precisão muito melhor do que nós fazíamos pessoalmente. Então, isso você faz através da tecnologia. Então, a tecnologia vem possibilitando que você melhore muito melhor, efetue muito melhor seus procedimentos de auditoria, com uma melhor acuracidade, com uma melhor precisão e com uma velocidade muito melhor. Então, isso é um exemplo de como a tecnologia vem acelerando o processo da auditoria como um todo, né? Dou outros exemplos para você. Hoje nós vamos nas empresas e a gente consegue capturar 100% das informações das empresas. Por exemplo, uma empresa que tem uma demonstração de resultado de 1º de janeiro até 31 de dezembro, a gente verifica 100% do volume de receita das empresas, obtendo os dados dessa empresa através do banco de dados. E com o banco de dados e com informação, você pode fazer diversas análises. Então, o processo da auditoria vem sendo muito melhor, muito mais preciso com o passar do tempo, através da tecnologia. Agregando muito mais valor ao processo também. Antigamente, se você fazia uma auditoria por amostragem, você às vezes tinha que ter sorte para pegar uma exceção. Hoje, com base nos dados, você consegue identificar rapidamente o que é exceção nas atividades normais das empresas e investigar de uma forma com muito mais profundidade, gerando valor agregado para as empresas, aquela exceção específica. Isso é através da tecnologia. Nesses exemplos, isso já é realidade. Em todas as áreas, quando a gente olha, a gente sabe que em um período muito curto, se a gente comparar com outros períodos, as coisas vão mudar muito rápido. Então, o 5G vai mudar, a inteligência artificial vai mudar. Dentro da auditoria, o que vocês esperam também é novas inovações, novas mudanças muito rapidamente? Sem dúvida, Sandra. Uma auditoria há 32 anos atrás, quando eu entrei na empresa, era de uma forma. Hoje é completamente diferente. E eu tenho certeza que em 1, 2 anos vai ser completamente diferente. Hoje existe uma tendência muito grande da inteligência artificial ser incluída dentro dos procedimentos da auditoria e fazer determinados procedimentos. Dou um exemplo para você. Através da inteligência artificial, contratos, por exemplo, que o auditor lia manualmente, ficava lendo, você consegue ler através da inteligência artificial em 5 minutos. Através de palavras, através de palavras específicas que você inclui, a inteligência artificial consegue analisar aquele contrato, identificar determinadas exceções naquele contrato, que antes você demorava um dia para ler. Então, através do uso da inteligência artificial, você vai conseguir fazer executar procedimentos de auditoria de uma forma mais precisa, mais rápida, mais eficiente, com custo menor para as empresas como um todo e com uma precisão muito maior. Então, não tenho dúvida que a auditoria, em 2, 3 anos, vai modificar bastante com a utilização da tecnologia. Mas o olhar humano continua essencial. Sempre. Por quê? Porque a tecnologia não vai substituir uma coisa sempre que existe muito em contabilidade, existe muito em demonstração financeira, que é a subjetividade. A demonstração financeira não são só dados precisos, você tem que exercer julgamento. E a máquina não exerce julgamento. Então, sempre vai ter que ter o envolvimento de pessoas para poder analisar. O que a tecnologia faz é possibilitar que você consiga extrair das empresas dados. Mas a análise daqueles dados sempre vai ter que ser feita por pessoas para poder analisar se aqueles dados fazem sentido ou não. Quando a gente olha aí para dentro das empresas, o investimento nessas novas tecnologias, olhar para frente com tudo que vai mudar, também facilita o trabalho da auditoria e o trabalho das empresas? Sem dúvida nenhuma. Por que isso? Porque antigamente as empresas geravam muitas informações de forma manual, documentos de forma manual. Hoje as empresas, quando começam a investir muito em tecnologia, elas geram informações mais rápidas e que facilita o trabalho da auditoria como um todo. Porque o auditor precisa de informações. O auditor pode ser tecnicamente o melhor auditor técnico do mundo. Se ele não tiver informações, ele não faz seu trabalho. Então, para um auditor fazer um bom trabalho, ele tem que ter informações. E as empresas, quando investem em tecnologia, elas conseguem produzir informações mais rápido, com uma acuracidade melhor, com uma qualidade melhor. Com informação com melhor qualidade, o auditor faz um trabalho melhor. Bom, voltando a falar sobre a era de responsabilidade, olhando de uma forma macro, como os auditores podem auxiliar as empresas a serem mais responsáveis? Diversas formas. Primeiro, os auditores eles têm por trabalharem com diversas empresas de segmentos diferenciados, eles podem ajudar as empresas com recomendações de aprimorarem as suas divulgações.
que essas divulgações sejam melhores, com uma melhor qualidade e de uma forma transparente e mais adequada. Pode ajudar as organizações também a implementarem controles para que essas informações também sejam geradas de uma forma mais rápida e de uma melhor qualidade. Então, os auditores têm um papel fundamental, na minha opinião, de auxiliar o mercado como um todo, as empresas como um todo, para produzir informações melhores e mais transparentes. Para a gente fechar, o auditor não pode e não vai tomar decisão pela empresa. Obviamente, vai entregar uma carta ao fim do processo com as recomendações. Cabe ao executivo, à executiva, tomar a sua decisão junto ao time se vai implementar todas aquelas medidas ou não. Que dica que você daria para alguém que recebe aquela carta e tem dúvida de como, quando fazer, implementar aquelas medidas recomendadas? Eu digo que quem conhece bem as empresas são as pessoas que estão 365 dias por ano, 24 horas por dia, trabalhando naquela empresa. Às vezes também. Mas quem conhece bem as empresas são as pessoas que trabalham na empresa. O auditor vai lá com uma pessoa de fora e às vezes tem um elefante cor-de-rosa passando na organização e ninguém percebe. O auditor percebe isso. Mas nem toda recomendação que o auditor fornece às empresas também é aplicável nas empresas. Eu digo que não existe nenhuma empresa que tenha que ter risco zero. Às vezes o auditor recomenda que algum controle seja implementado, mas a implementação daquele controle pode custar muito caro para a empresa. Cabe ao administrador da empresa entender se a implementação daquele controle trará um benefício que seja maior que o custo de implementação. Às vezes não vale a pena ele implementar determinado controle e vale a pena ele administrar aquele risco. Mas, sem dúvida nenhuma, que as recomendações que o auditor normalmente fornece às empresas são valiosas para que, se as empresas implementarem, ela vai ter um processo de controle interno melhor, vai ter um processo de geração de informações melhores, vai preparar e divulgar ao mercado informações melhores e com melhor qualidade e vai fazer, como eu mencionei, que indiretamente o valor dessa empresa seja maior no mercado. Então, aquelas empresas que seguem as recomendações dos auditores, que procuram ter demonstrações financeiras com melhor qualidade, mais objetivas, transparentes, certamente vão ser as empresas que terão maior sucesso no mercado, porque o mercado valoriza essas empresas. Então, ser transparente tem um custo, mas tem um benefício. Faz com que você possa ser sustentável ao longo do tempo no mercado como um todo. Sem dúvida nenhuma. Cláudio, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast e até uma próxima. Obrigado, Sandro. É um prazer. Nessa era da responsabilidade, a gente convida você a fazer parte da Bandeira da Transparência, movimento pioneiro promovido pela ANEFAC. A transparência não é só uma prática, é um alicerce que permite a consumidores e investidores navegar o mercado com decisões bem fundamentadas. Então, continua com a gente desvendando como a transparência tem remodelado o panorama empresarial e financeiro. O Giro da Transparência de hoje fica por aqui. Siga a ANEFAC nas redes sociais e até uma próxima.